Olá, alunos do Colégio Batista, um forte abraço, professor Fábio. Bem, espero que estejam todos bem. Na semana passada, na última semana, nós tivemos a nossa avaliação aí, né? E hoje teremos aí uma prévia, uma correção das questões que foram aplicadas na nossa avaliação. Então, assim, vamos tirar algumas dúvidas, assim, espero que vocês façam direitinho, façam a correção e tire as suas dúvidas. Bom, qualquer dúvida você pode fazer a pergunta lá na plataforma do Plural, tanto no Google Class, em relação a algumas questões, tá ok? Você pode deixar essa perguntinha que automaticamente eu respondo você por e-mail, perfeito? Então, a nossa avaliação ela foi composta de 8 questões, certo? Então, vejamos aqui. Na nossa primeira questão, pediria o seguinte: marque a alternativa que indique as principais fontes de energias renováveis, ou seja, são aquelas tipo de energia que exatamente ela sempre vai estar se renovando, sempre vai ter previamente uma sobrevida, ou seja, sempre ela vai estar se renovando. Então, dentre das opções que nós temos aí, tínhamos a primeira letra A, que era biomassa, petróleo e energia eólica. Bom, só para ter uma dúvida, o petróleo não é renovável, ou seja, então já descarta aí. Então na B nós temos aí gás natural, petróleo. Então o jeito do petróleo já é o bizu, cara. Petróleo, você já tira ele daí. Temos a letra C, que é biomassa, eólica, petróleo e gás natural, ou seja, voltamos de novo dizendo, petróleo também não. A eólica poderia ser? Sim, claro. E temos aqui a letra D, que é eólica, hidrelétrica, solar e biomassa, ou seja, e temos a letra E, hidrelétrica, solar, petróleo e gás natural. Então, já sabendo que o petróleo não é um objeto renovável, você já descarta qual? A letra a letra B, a letra C e a letra D. Então seria a letra, exatamente, a questão número 1 ficaria a letra D de dado. Marca aí no seu caderno aí, ou seja, letra D de dado seria a resposta certa, ou seja, é aquele tipo de material que está sendo renovável, energia eólica, vento, hidrelétrica, ou seja, águas, solar, sol, biomassa que vem da natureza. Então, a alternativa que marca bem, é bom a gente entender isso, galera, pessoal que está chegando aí, é bom frisar isso, que teremos aí futuramente algumas provas, pessoal que está no segundo ano, mas temos aí remarcado alguns concursos que vão aparecer por aí, pessoal que está na idade de fazer prova para a ESA também, que a relação dessas vertentes aí de produção de energia no Brasil é muito interessante, é questão de concurso, ou seja, você tem que estar bem antenado que vai cair nas questões, ou seja, saber o que são renováveis e o que não são renováveis. Bom, vamos a número 2. Na questão número 2, ela faz uma pequena ênfase sobre a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é um empreendimento conjunto entre quais países? Ou seja, empreendimento significa, quando eu cito a palavra empreendimento, que ela foi empreendida, ou seja, foi projetada por alguém, ou seja, Paraguai, Brasil e Paraguai, Brasil, Argentina, Brasil, Paraguai, Argentina, Argentina, Paraguai e Brasil e Uruguai. A usina de Itaipu, ela foi um projeto, um empreendimento entre Brasil e Paraguai, ou seja, seria letra a resposta. Bom, mas aí você deve estar falando assim, mas Fábio, eu estava lendo o jornal, observando o jornal e falou que a usina de Itaipu, ela é hoje compartilhada por 3 países, Brasil, Paraguai e Argentina. Hoje, aí que está uma coisa, a usina de Itaipu, ela é gerenciada por Brasil, Paraguai e Argentina. A Argentina entrou agora em último plano, por quê? Nós tivemos aí essa questão todinha da positividade, ou seja, da questão
da ligação, né, diplomática entre os três países. Justamente porque a usina de Itaipu ela está ali próximo ao Rio Paraná, né, ela fica no Rio Paraná e ela faz exatamente a divisa entre Brasil. Então, para manter uma diplomacia entre Brasil, Paraguai e Argentina, é, resolveram, em comum acordo, colocar a Argentina nesse gerenciamento. Mas lembrando, o empreendimento, quem construiu a usina de Itaipu foi Brasil e Paraguai, ou seja, seria a letra A. Marquem aí, letra A, de amor. Então, assim, nós temos aí uma usina hidrelétrica que ela, quando fala usina Itaipu, ela é hoje a segunda maior no mundo em tamanho e a primeira é em geração de energia, sendo que possivelmente, alguns anos aí, até provavelmente em 2021, do jeito que está essa corrida pela questão da geração de energia, a usina de Itaipu ela possa ser ultrapassada pela Três Gargantas, que é uma usina chinesa, ok? Então, anote aí, letra A. Bem, na questão 3, a pergunta diz o seguinte: qual das seguintes fontes de produção de energia é mais recomendável para a diminuição de gases causadores do aquecimento global? Bem, só lembrar que eu coloco aqui 3 opções: óleo diesel, gasolina, carvão mineral e gás natural e vento. Justamente a gente fala sobre esse chamado aquecimento global, só ter um relato, uma pequena observação. Esse aquecimento global ele começa lá na Revolução Industrial, ou seja, com a introdução das indústrias, o poder industrial, ou seja, começamos a usar a máquina como um grande efetivo na nossa vida, e isso favorece exatamente o quê? A emissão de gases poluentes. Então, hoje, nós temos os combustíveis fósseis, ou seja, os combustíveis fósseis hoje são aqueles que são a base do petróleo. Então, aqui nessa questão aqui, na questão 3, a resposta certa seria a letra E, vento. Vento. Ou seja, o óleo diesel, ele é um derivado de quem? O óleo diesel é um derivado do petróleo. A gasolina é um derivado do petróleo. O carvão mineral, ele exatamente foi o primeiro material a ser usado nas usinas lá na Revolução Industrial. O gás natural é um derivado também do petróleo, mas só com uma grande diferença que ele não queima tanto, mas ele emite gases poluentes. E uma das grandes preocupações no mundo hoje é as consequências do aquecimento global. Você sempre vê na televisão, vê em noticiários que o aquecimento global, ele, de uma certa forma, ele vai afetar a vida do ser humano, sim. O aquecimento global, ele não se comporta exatamente, é uma pequena observação que nós devemos ter, que quando falamos do aquecimento global, ele justamente mostra as calotas polares, mostra a extinção de várias espécies de animais, várias áreas que podem vir a ser destruídas, mas esquecemos de uma coisa, que nós vivemos no chamado ecossistema. Por vivermos no ecossistema, nós poderemos ser vítimas desse aquecimento global, perfeitamente. Podemos ser exatamente cometidos ou destruídos por isso, porque o planeta, nós vivemos num ecossistema. Se estamos em um ecossistema, imagine se houver um derretimento das geleiras, e esse derretimento das geleiras pode causar o quê? Aumento do nível do mar, ou seja, vivemos no Rio de Janeiro, que é uma área litorânea. Se tivermos aumento do nível do mar, certamente o que vai acontecer? As áreas certamente serão invadidas. E isso é uma grande preocupação, ou seja, hoje, como mostra a questão no número anteriores, a busca por novos combustíveis é bastante interessante. É igual nós estamos vivendo momentos de pandemia.
A busca pelas vacinas certamente é um retrato disso. Hoje estão procurando essa busca por um novo produto aí, ok? Vamos para a próxima questão. Anotaram aí? Então, número 3 ficou letra E. Bom, na questão 4 diz o seguinte: carvão mineral, petróleo, gás, xisto e urânio são exemplos de fonte de energia não renováveis, ou seja, por quê? São um tipo de energias que você achou em um local, hoje você está lá, você procurou, achou, mas amanhã ele não vai ter mais. Por exemplo, o exemplo disso são que as usinas de petróleo, as usinas de petróleo não, as bacias de petróleo no mundo. O que são as bacias de petróleo no mundo? O problema dela, o problema é que achou não sei quantos barris de petróleo. Por exemplo, nós temos o pré-sal aqui. Pressupõe-se que tenhamos aí 200 a 300 milhões de barris de petróleo. Então, se você já sabe que vai ter o quê? Um número certo de petróleo naquela região. Então, a preocupação hoje é o quê? É destinar esse petróleo aí para alguma região. Ou seja, sabemos que ali tem, mas sabemos que esse petróleo ele vai se acabar. Entre petróleo, temos as minas, onde achamos o carvão mineral. Ele cavou, achou, sabe que daqui a alguns anos não teremos mais aquele material ali. É igual também o xisto, o urânio. O urânio, a gente tem uma grande preocupação, né, nos países do mundo hoje, a utilização das usinas nucleares, como foi citado nas nossas últimas aulas. O problema da usina nuclear é a utilização do urânio, e o urânio não é tão fácil de você encontrar, nem em todo lugar você vai encontrar o urânio. Então, são tipos de materiais que são exatamente o que? Escassos não renováveis. Vocês podem notar que ele pode ser achado, mas só que ele não vai durar por muito tempo naquela região aonde ele foi localizado. Então daí nós temos aí essa grande preocupação, ou seja, como que esse material ele vai ser deixado e apresentado e armazenado nesse ambiente. Então é uma grande preocupação mesmo de que fazer e como fazer essa conjunção de materiais. Nós temos aí também toda aquela preocupação pela origem, porque assim, a preocupação é que quando nós temos um local onde encontramos esse tipo de material, a tendência à degradação é muito grande. Por exemplo, o petróleo é um exemplo disso. Geralmente aqui no Brasil nós achamos esse petróleo nas bacias sedimentares marítimas. Então a preocupação é tudo com uma questão da vida marinha. Então a preocupação também é como que esse material é retirado, como que ele chega até a sua utilização final. Então, fica aí, então, anotem a questão número 4, ficou letra B, carvão mineral, petróleo, gás natural, xisto e urânio são exemplos de fontes não renováveis, ou seja, não encontramos ela, mas só que ela tem um limite, não é que nem a água, ou o vento ou o sol que é renovável, perfeito? Vamos então à próxima questão, que é a questão número 5, galera. Bem, na questão número 5, ela diz o seguinte aqui: o potencial hidrelétrico brasileiro é avaliado pela Eletrobras em 200 milhões de quilowatts, os quais podem ainda ser ampliados se consideradas pequenas quedas de água. Entretanto, em 1979, a potência instalada atingia apenas 28 milhões de quilowatts, pois há bacias hidrográficas com potencialidade muito pouco exploradas, como... Então, assim, aqui, na questão 5, ele fala sobre a questão das bacias que ainda não são exploradas. Por exemplo, aqui
na questão 5, o gabarito aqui, eu passo para vocês, da letra B de bola, Bacia do Leste e Bacia do São Francisco. Um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje é a questão da exploração das bacias. O Brasil ele é muito rico em rios. Só dizer por vocês que a maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia amazônica, a maior bacia do mundo. Mas o problema é o seguinte, que o Brasil, com grande potencialidade de água, nem toda a nossa bacia é explorada. Por quê? Essa é a grande pergunta. Quem viu aí, alguns anos atrás, nós tivemos aí o Rio São Francisco em destaque, por exemplo. Tivemos aí a transposição do Rio São Francisco, ou seja, é um rio com uma potencialidade de exploração muito grande mesmo. Então, esse potencial de exploração do Rio São Francisco, ele fica muito aquém, muito atrás, ou seja, pela sua dimensão, para ter uma ideia, nós temos parte do Rio São Francisco, ela é classificada como dimensões marítimas, ou seja, é uma dimensão muito grande. Então, a indústria hidrelétrica no Brasil deixou muito de explorar esses rios, ou seja, principalmente a Bacia do Leste e a Bacia do São Francisco. Um dos grandes problemas desses rios é ela não tem uma homogeneidade, ou seja, nós temos uma usina hidrelétrica, precisamos muito da questão da movimentação, da rotatividade, como que esse rio vai funcionar, como que ele tem força para mover as turbinas, será que isso vai funcionar? Então, assim, o Rio São Francisco é um dos grandes problemas que ele apresenta isso. E assim, nós temos também, quando ele fala assim, da potencialidade, ou seja, nós temos os chamados rios perenes e rios temporários. Principalmente na região leste, nós temos os rios bastante perenes, ou seja, rios temporários, pela questão da chuva. Então, assim, eu falo especialmente pela exploração do Rio São Francisco. Poderia ser feita uma atuação mais branda, mais, como se diz, exemplar na exploração? Poderia. Mas só lembrar que o Rio São Francisco é chamado de Nilo brasileiro, ele tem áreas que não favorecem esse tipo de exploração. Então, assim como foi feita a transposição do Rio São Francisco, o grande problema da transposição do Rio São Francisco e até alguns rios da Bacia do Leste é o seguinte, que é um rio volumoso. A Bacia do São Francisco é volumosa, ela é muito grande, é a segunda maior do Brasil. Mas o problema do rio, todo rio é o seguinte, todo rio, ele, para ele se mover, para ele trabalhar, ele precisa de quê? Exatamente água. Se você exatamente retira a força desse rio, o que vai acontecer? A tendência desse rio vir a morrer, ou seja, quando eu faço uma transposição desse rio numa área, ou seja, o Rio São Francisco está na área nordeste do Brasil, ele passa pelo nordeste do Brasil, grande parte dele, e é uma área que ele passa por uma área que é um pouquinho tensa pela ausência de chuva. Então, se eu faço uma exploração muito grande desse rio, ou seja, até mesmo no fornecimento de uma construção de uma hidrelétrica, eu posso estar exatamente prejudicando a vida desse rio. Então, assim, esse daí também poderia ser uma das causas pela não exploração desse rio, perfeito? Então, na questão número 5, anote aí, ficou letra B de bola. Ok, galera? 5B de bola. Bacia do Leste e Bacia do São Francisco. Na questão 6, está assim, o consumo per capita de energia elétrica é um dos indicadores do volume de atividade econômica de uma região. Confirmando-se o texto, pode-se concluir que o maior e o menor consumo per capita de energia elétrica no Brasil estão, respectivamente, nas regiões
Qual seria? Aqui a questão ela pede o seguinte: qual é a menor área do Brasil que exatamente consome energia? Seria exatamente letra E, ou seja, Nordeste e Centro-Oeste. Bom, vejamos aqui. As principais áreas de exploração do Brasil hoje, nós temos aqui a área do Sudeste do Brasil, quando eu falo Rio, São Paulo, Minas, a área Sul do Brasil. Essas áreas apresentam um contingente energético muito grande, ou seja, o consumo de energia é muito grande nessa região. Por quê? Aqui nós temos um grande gabarito de indústrias de potencialidade. O número de pessoas, ou seja, a potencialidade, o número de pessoas é muito grande nessa região. E isso tudo combina com o quê? Com o consumo de energia. Nós temos aí a região sudeste, a gente pega aqui, por exemplo, que é um referencial, é um parâmetro muito importante. Por quê? Aqui nós temos um número muito grande de pessoas, porque as pessoas vêm para cá, se eu voltar aquele tema da migração, ou seja, por que as pessoas vêm para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas? Por que as pessoas vêm para cá? Exatamente por causa do trabalho. Aqui nós temos uma indústria forte, nós temos uma escola, a educação é legal, o trabalho é legal, a saúde é legal. Então, esses grandes centros urbanos, o que acontece? Fazem com que as pessoas vêm para cá. Então, assim, contrapartida, regiões tipo Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, aliás, quando eu falo Centro-Oeste, as pessoas se referem muito à questão de Brasília. Na verdade, sim, o Centro-Oeste ele inclui o Mato Grosso, parte de Goiás, ou seja, o Nordeste do Brasil ele tem nessa grande dificuldade, ou seja, áreas isoladas. O Nordeste ainda do Brasil é muito isolado. Então, por ser isolado, eu lembro muito bem teve um projeto, não lembro de qual, o governo federal, que acho que foi na Copa do Mundo de 2014. O que o governo federal fez? A ideia era levar os jogos da Copa do Mundo para várias pessoas, para o Brasil inteiro. E aí o que aconteceu? Foi feita a instalação de antenas parabólicas em uma determinada comunidade, eu me lembro, mas eu lembro que era no Nordeste do Brasil, lá pelo sertão nordestino mesmo. Foi feita a instalação de antenas parabólicas, foram doadas à comunidade, TVs e tudo mais. Tudo bem, né? Até aí, tudo tranquilo. Mas descobriu o seguinte: eles tinham tudo na mão. Faltava só o quê? Energia elétrica para ligar os aparelhos. Ou seja, grande parte do Brasil hoje ainda passa por essa dificuldade. Tem muita cidade que ainda a energia elétrica ainda é uma coisa muito escassa ainda. Então, quando eu falo assim, aqui nessa questão, consumo per capita, ou seja, é aquela região também que esbarra um pouquinho na questão da economia, porque as pessoas não têm recursos para pagar essa energia. Não tem. As pessoas não têm dinheiro para pagar essa energia. Então, já para não ter, e também falta um incentivo, ou seja, que incentivo seja isso? O governo não faz o devido investimento. Então, assim, cada vez mais nós temos um contrapartida. Um Brasil com alto desenvolvimento, quando você pega o mapa de desenvolvimento, você vai ver aqui os grandes centros urbanos do Sudeste. Nós temos aí uma alta tecnologia com internet, Wi-Fi em vários lugares já assim denominados. Em contrapartida, nós temos regiões do Brasil, lá no cantão do Brasil, que ainda não tem simplesmente a energia elétrica.
o fio ainda não chegou lá. Esse é o grande problema. Ou seja, o Brasil vai passando por essa transformação. Então, no número 6, galera, ficou letra E, Nordeste e Centro-Oeste. Perfeito? Vamos à questão 7. Bem, na questão 7, sobre o consumo de energia no Brasil, é correto afirmar que a região sudeste não consegue consumir toda a energia que produz? Bom, claro que sim. Na verdade, sim, a energia que o sudeste, não o sudeste produz, né? A energia vem de outros lugares. O setor residencial e de comércio representa 80% do comércio, consumo total de energia? Não. O que consome mais energia no Brasil hoje são as indústrias, tá ok? O maior 80% da energia no Brasil vem das indústrias. Na letra C está assim, ó, mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis, como hidráulicas e biomassa. Bom, essa seria a resposta certa. Somente o seguinte, na questão D, fala assim, nesta década, devido às sucessivas crises econômicas, não tem havido aumento no consumo de energia. Claro que tem. A cada ano que passa, a cada dia que passa, o consumo de energia continua desesperador. E o petróleo e o carvão mineral representam 70% da mais da energia? Claro que não. Então, daqui na questão 7, ficou letra C. Mais da metade da energia consumida no Brasil provém de fontes renováveis, como hidrelétricas e biomassa. Bom, galera, ponto. Falamos lá na questão 1, para quem não lembra, Itaipu, nós temos já, se você lembrar, várias hidrelétricas que nós temos aqui no Brasil. Temos algumas na região norte do Brasil, Tucuruvi. Então, assim, o Brasil, para a gente olhar bem, nós temos lá Itaipu, que é a maior, ou seja, é o castelo. Mas temos várias pequenas usinas hidrelétricas que são feitas para suprir essa energia. Por exemplo, nós temos aqui no município de Santa Maria, aqui no noroeste do Rio de Janeiro, que foi construída uma hidrelétrica. Essa hidrelétrica, a ideia dela era produzir energia durante a Copa do Mundo, ou seja, a Copa do Mundo das Olimpíadas. Mas qual era o potencial dela? Ela tinha um nível de produção energética que daria para abastecer praticamente quase metade da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, grande parte da nossa energia vem da biomassa, ou seja, e da energia hidráulica, mas o grande potencial nosso ainda é hidráulico. Dependemos muito dos rios na produção de energia. Então, essa produção de energia aí, ela passa por vários fatores, vários pontinhos, várias etapas, perfeito? Então vamos lá. Então nessa número 7, galera, ficou, anota aí, marca aí, letra C. Oitava questão. Na oitava questão, ela diz o seguinte aqui, ó. O Brasil é o sétimo maior consumidor de energia no mundo, diz o Banco Mundial. O Brasil ficou com a sétima colocação no ranking dos maiores consumidores de energia do mundo. O país ficou atrás da China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Japão e Alemanha. E conta com cerca de 90% da população já com acesso ao serviço. Segundo o relatório divulgado na terça-feira pelo Banco Mundial, isso em 2013, sobre o consumo de energia no mundo, assinale a alternativa correta. Só uma pequena observação aqui. Quando eu falei para vocês, olha o número, né? 90% da população já conta com acesso ao serviço. 90%. Então,
tem gente sem energia ainda. Vejamos. Aqui no texto é evidente o papel crescente do BRICS na demanda de energia elétrica, energia energética mundial. Na B, o consumo de energia nem sempre acompanha o nível de desenvolvimento de um país. Explica a presença da Rússia entre os maiores consumidores. Estados Unidos são os maiores consumidores de energia, né, em função desses países serem populosos. A sétima posição do Brasil em consumo de energia deve-se ao fato que o país ter ampliado a produção do etanol, preferencialmente destinado ao consumo interno. Vejamos aqui, na letra D, já descarta ela, porque assim, a produção do nosso etanol foi mandada para escapulir, ou seja, praticamente nós paramos de produzir o etanol em grande escala. Hoje praticamente 50% da nossa produção é dividido entre, grande parte da nossa produção hoje é entre etanol, gasolina, gás natural, entre outros aí. Bem, a resposta seria a letra A. No contexto, é evidente o papel crescente do BRICS na demanda energética no mundo. Bem, papel do BRICS. BRICS, para quem não sabe, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles são considerados países emergentes. Bom, o que o país emergente tem um papel crescente nessa produção mundial? Simplesmente diz o seguinte, galera. Esses países hoje demandam de uma indústria praticamente em crescimento. A tendência é que em alguns anos essa indústria aí ultrapasse. Por exemplo, temos uma indústria chinesa com uma grande demanda de produção que vai ultrapassar em números os Estados Unidos aqui há alguns anos. O Brasil, por sua vez, a Rússia, a África do Sul, que está um pouquinho atrás. Por sua vez, o Brasil está nesse ranking aí de empresas que vão subindo nesse patamar. Ou seja, são países emergentes com uma função de demanda. Ou seja, se a indústria nesses países são fortes, a tendência é que o consumo de energia se torna maior. Só relembrar um pouquinho. Com a Revolução Industrial, nós começamos a produzir. Ou seja, quem produz, consome mais energia no Brasil é quem? É a indústria. Então, se a indústria consome mais, evidentemente, certamente, que os países que começam a acelerar o processo industrial, a tendência deles é crescer. Há uma pequena observação. Tivemos o protocolo de Kyoto, né? Que era o controle da redução da emissão de gases poluentes na atmosfera. E foi interessante que 3 países praticamente não quiseram assinar o protocolo de Kyoto, que foi os Estados Unidos, China e Austrália. Evidentemente, assim, a Austrália não... Mas a alegação desses 3 países foi que quando eu assinasse o protocolo de Kyoto, eu poderia prejudicar a minha produção. Ou seja, os países que têm uma forte indústria não estão muito preocupados com a questão da poluição. Ou seja, a ideia deles é produzir e cada vez produzir mais. Isso é uma preocupação mundial. Por quê? Como que vai ser minha indústria daqui a alguns anos? Como que vai ser a minha produção daqui a alguns anos? Como que isso vai acontecer? Isso é uma grande preocupação, perfeito? Então, marquem aí, galera. Questão número 8, ficou letra A. Fechando aqui, eu venho com o gabarito, você vai anotando aí para não ter nenhuma dúvida decorrente. Com a primeira letra D, a segunda letra A, a terceira E, a 4B, 5B, 6E, 7C e 8A. Perfeito? Um grande abraço do professor Fábio e até nosso próximo encontro. Valeu, galera. Forte abraço aí para vocês.